Melhores carros até 45 mil reais. Para você que junta uma grana para trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções, nesse vídeo venho trazer algumas sugestões bem interessantes nessa faixa de preço. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2023, começando com o primeiro da lista, hatch compacto, para você que quer um veículo para o trânsito urbano, para o dia a dia. Podemos falar do Chevrolet Onix LTZ 1.4 8 válvulas flex manual ano 2013. Tabela de um carro desse hoje está em R$ 43.676. Excelente veículo para começarmos nossa lista aqui, equipado com excelente motor GM Família 1 SPE4, bem confiável, resistente, peças baratas, fáceis de encontrar, comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia dentada, de 98 cavalos de potência na gasolina e 106 no etanol. Torque de 13 kgfm na gasolina e 13,9 no etanol. Hatch compacto, como eu disse, de 1.067 kg. Então a relação de peso-potência é 10,1 kg por cavalo. Bem na média, bem aceitável para a categoria. E para te mostrar detalhes na prática sobre o desempenho desse carro e vários outros aspectos, eu já fiz um vídeo de avaliação completo, que eu vou deixar o link na descrição para você conferir ao final, mas vem comigo que aqui temos muita informação importante para falar sobre esse carro. O câmbio é manual de 5 marchas, F15 5WR, relações mais alongadas para aproveitar o desempenho desse motor e de quebra melhorar o consumo de combustível. Os engates são justos, precisos, o que é ótimo, e o porta-malas tem 280 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível. Pneus são nas medidas 185/6515, perfil um pouco mais alto, focando aí no maior conforto ao rodar. E o consumo, falando aqui de dados oficiais, na cidade é um carro que faz 7,9 km por litro com etanol, 11,5 com gasolina, estrada 9,6 no etanol e 13,6 na gasolina. Na prática, eu fiz um teste de consumo nesse veículo e já te adianto que é um carro que pode ser bem mais econômico do que esses números oficiais aí que eu falei. É um carro que vai depender da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, mas sempre vai ser um carro aí bem econômico, que entrega uma lista de equipamentos nessa versão LTZ de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal mais freios ABS e faróis de neblina. E o sistema de som já vinha de série com a MyLink de primeira geração, que é uma central multimídia ali, tem uma telinha touchscreen, mas com conexões USB e Bluetooth apenas. Pontos positivos de um carro desse: a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, tudo muito fácil de encontrar para esse veículo. Carro de bom desempenho, ótimo consumo de combustível, até bom espaço interno para quem vai no banco traseiro aí para a categoria dos hatch compactos. E hoje em dia é um carro muito procurado aí no mercado, que tem uma excelente revenda. Com isso é um carro que desvaloriza muito pouco, o que também é bem positivo. Mas como pontos de atenção, é um veículo que vem equipado com step de uso temporário, o que incomoda algumas pessoas, então vale ser mencionado aqui, assim como o quadro de instrumentos não conta com marcador de temperatura lá do líquido de arrefecimento do motor, também eu considero negativo. Banco do motorista ele é alto, mesmo no ajuste mais baixo possível, o que também pode ser um ponto negativo para motoristas mais altos. O acabamento ele é apenas ok, usa plástico duro para todo lado, em painel, forros de porta, todo em plástico duro, o que passa um nível de qualidade de revestimento inferior a vários de seus concorrentes. Também é um carro baixo em relação ao solo, costuma raspar o fundo com facilidade, não é homologado para receber reboque e carretinha e foi mal avaliado pelo Lat NCAP de sua época, então não é muito seguro em caso de colisão. Mas passando aqui para o segundo da lista, para você que quer uma melhor opção de custo-benefício, um carro um pouco mais novo, na mesma faixa de preço, dá para pensar no Renault Sandero Stepway 1.6 8 válvulas flex manual ano 2016, já pós-facelift, por R$ 44.267. Aqui você leva um veículo equipado com motor K7M de comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Potência aqui de 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, mesma coisa lá do Onix, só que o torque é maior.
14,5 kg de orçamento na gasolina, 15,5 no etanol, justificável pelo deslocamento um pouco maior desse motor 1.6. Só que o Sandero também é um pouco mais pesado, 1.120 kg, então a relação de peso-potência acaba sendo um pouco pior, 10,6 kg por cavalo. Só que na prática o desempenho vai ser bem semelhante desses dois veículos. O câmbio manual de 5 marchas aqui do Sandero, ele tem engates também um pouco mais imprecisos e um pouco mais pesados, mas mecanicamente até bem resistente, bem confiável. O porta-malas também é maior aqui no Renault, 320 litros, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas medidas 205 e 5516, bem comuns aí para esse aro. E o consumo na cidade é de 7,4 km por litro com etanol, 10,5 na gasolina. Estrada 8,1 no etanol e 11,6 na gasolina. Aqui o consumo na estrada do Sandero ele é um pouco mais elevado e muito disso se deve aos pneus mais largos e também a suspensão mais elevada que prejudica um pouco do coeficiente aerodinâmico. Mas entrega uma boa lista de equipamentos de série, contando com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrosores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, um diferencial desse carro para vários de seus concorrentes, além de duplo airbag frontal com freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com central multimídia com entrada USB, conexão Bluetooth, comandos na coluna de direção e GPS integrado. Pontos positivos principais de um Sandero desse, versão Stepway: motor confiável, resistente, boa oferta de peças, preços acessíveis, bom desempenho, consumo de combustível já é mais ok, não é aquele consumo excelente, principalmente na estrada. Dentro de cidade ele é um pouco mais econômico, mas é um carro que entrega um melhor espaço interno aí, um dos melhores da categoria, assim como uma boa capacidade de porta-malas, boa lista de equipamentos. Aqui já é um carro mais alto em relação ao solo, principalmente nessa versão Stepway, suspensão mais voltada para essa característica de você conseguir passar por uma lombada mais alta, uma entrada e saída de rampa de garagem, pegar uma estrada de terra sem maiores dificuldades. Por essas outras razões é um carro já de melhor custo-benefício e também até de boa procura aí nessa categoria dos aventureiros. Pontos de atenção: step é de medidas diferentes dos pneus principais, 185/6515, não é tão ruim quanto pneus de uso temporário, né? Mas aqui ainda acabam prejudicando um pouco daquele comportamento dinâmico quando você precisar utilizar. Também é bem comum de ocorrer folga em caixa de direção, tem inclusive um recall em aberto aí para esse veículo com relação a isso. Também tem outros recalls abertos dependendo do ano de fabricação aí do Sandero, que você deve atender a todos eles, ou o dono anterior deve ter atendido, porque senão você não consegue hoje em dia mais transferir um carro para o seu nome se ele estiver devendo algum recall. Também é comum de ocorrer vazamento de óleo pela coifa do semi-eixo ali no lado do câmbio, o que, se acontecer, pode causar um problema de lubrificação na transmissão. Então, outro detalhe para você observar quando estiver olhando um carro desse para comprar. É claro, né, de uma forma geral, você tem que fazer uma boa avaliação completa de um veículo aí antes de fechar negócio. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens para te ajudar a fazer uma compra de forma mais técnica, mais criteriosa e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, você tem que ficar ligado também porque o banco do motorista ele é um pouco mais alto mesmo no ajuste mais baixo, assim como eu falei lá no Onix. Mas passando aqui para o terceiro da lista, para você que quer uma opção de sedã compacto, compacto premium, melhor capacidade de porta-malas, dá para pensar no Honda City, versão EXL 1.5 16 válvulas flex automático 2011, tabela 44.810. Aqui é um carro um pouco mais antigo que você consegue pegar na mesma faixa de preço, só que também que desvaloriza menos, como vimos aqui, né? Em questão de preço, comparado com os que eu falei anteriormente, é um carro que envelheceu melhor. É claro, também estamos falando de um patamar um pouco acima aí de um Onix, de um Sandero com relação a vários aspectos que vamos citar aqui. O primeiro deles é o motor.
L15A, comando de válvulas simples no cabeçote acionado por corrente, o que já é uma vantagem. É um motor que não exige troca de correia dentada periódica e conta com variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC. A potência é de 115 cavalos na gasolina, 116 no etanol. E o torque é de 14,8 kgfm em qualquer combustível. Para um carro de 1.178 kg, a relação de peso-potência fica em 10,2 kg por cavalo. Ok para a categoria. E o câmbio automático de 5 velocidades, aí da mesma linha lá do Civic, bem confiável, bem resistente ao câmbio SPCA, acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marcha sempre suaves, sem trancos, aí como todo bom câmbio convencional deve ser. E você deve conferir também quando eu estiver avaliando o carro desse para comprar, fazer um test drive e verificar se realmente está dessa forma. Porta-malas tem 506 litros de capacidade, maior que muito sedã médio aí da época, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido, caso você queira aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Os pneus são nas medidas 185/55/16, não são muito convencionais para esse aro, são de perfil baixo, então joga um pouco contra na questão do conforto ao rodar e também de quebra podem ser um pouco mais caros. Consumo na cidade 7,5 km por litro com etanol, 11,2 com gasolina. Estrada 8,3 no etanol e 14 na gasolina. Aí um carro automático de ter um consumo muito bom. Mas na prática, esse City você tem que andar com ele de forma bem tranquila, bem suave para obter essas médias ótimas aí. Mas os equipamentos de série dessa versão top de linha são a direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, duplo airbag frontal mais freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo e faróis de neblina. Sistema de som de série vem com leitor de CD, USB e comandos no volante. Então bem completinho, se tratando de um veículo aí compacto premium ano 2011, que entrega como principais pontos positivos uma excelente robustez, confiabilidade mecânica, carro de boa oferta de peças aí no mercado, preços na média, nada de exagerado, câmbio também bem confiável se você pegar um de boa procedência, que tenha passado pela manutenção preventiva de troca de óleo ali no período, no prazo correto, bom desempenho, consumo de combustível na média também para a categoria, boa lista de equipamentos, carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, prazer ao guiar, comandos todos muito bem localizados, de fácil acesso, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, conta com assoalho traseiro plano, ótimo espaço para os pés, principalmente de quem vai ali no meio do banco, excelente capacidade de porta-malas, acabamento também é de boa qualidade, carro que foi bem avaliado até pelo Latin Cap de sua época, 4 estrelas para adulto e 4 para criança. Por essas e outras razões, carro bem valorizado, de boa revenda e também que não desvaloriza muito com o passar do tempo. Mas, como principais pontos de atenção, o step é de uso temporário, é um carro de frente baixa, também algo para ficar ligado, tanque de combustível pequeno, 42 litros de capacidade. Se você resolver acelerar um pouco mais com esse carro, vai ver que a autonomia não vai ser das melhores. É um motor que exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, trabalha com tuchos mecânicos, então se você não fizer essa manutenção ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, é um motor que pode perder potência e gastar mais combustível, infelizmente. Falta ponteiro de temperatura do motor lá no quadro de instrumentos, não é homologado para receber reboque, carretinha, também usa pneus de perfil baixo, como eu disse, que jogam contra na questão do conforto ao rodar, aliado a uma suspensão que já é de calibragem mais rígida, voltada para uma estabilidade melhor, também é um carro não muito confortável para o uso diário. Mas passando para o quarto da lista, para você que quer ainda mais espaço interno, dá para pensar no Nissan Versa SL 1.6, 16 válvulas flex manual 2016, tabela R$ 45.466. Extrapolando um pouquinho nossa linha de corte, mas dependendo do estado de conservação, da urgência do vendedor em negociar esse veículo, você pode chorar um desconto e conseguir baixar para os 45 mil redondo aí. E pegar um carro que já entrega um motor HR16DE, um dos mais confiáveis aí, 1.6 que temos no nosso mercado, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 111 cavalos e torque de 15,1 kgfm em qualquer combustível. E o peso desse carro é de 1.088 kg, sedã compacto, então a relação de peso-potência é de 9,8 kg por cavalo. Aqui entrega sim um bom desempenho. Porta-malas também é bom, 460 litros de capacidade e ainda conta com banco traseiro rebatível. Pneus são nas medidas 195/55/16, outra aqui de perfil um pouco mais baixo, que acaba jogando um pouco contra na questão do conforto ao rodar. Não são tão ruins quanto os do City, mas ainda assim estão longe de ser dos mais confortáveis. Consumo na cidade, 8,4 km por litro com etanol, 12,6 com gasolina, bem econômico. Na estrada, 10 no etanol, 14,4 km por litro com gasolina. Não é à toa que é um dos mais procurados aí para
motoristas de aplicativo de transporte, até taxistas também utilizam muito esse carro por ser bem econômico e entregar um conjunto mecânico bem confiável, bem resistente. Versão SL top de linha vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, traves, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, duplo airbag frontal mais freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de neblina e Isofix. Sistema de som de série nesse ano de 2016 já vinha com a central multimídia, com as conexões de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS integrado, com DVD player, bem interessante, além de câmera de ré. Então bem completinho aí na parte de entretenimento, se tratando de um carro mais compacto 2016, que oferece como principais pontos positivos a sua confiabilidade e resistência mecânica, tanto de motor quanto câmbio, suspensão, freios, tudo feito realmente para durar. Boa oferta de peças aí no mercado, você encontra com facilidade. Preços de uma forma geral de peças mecânicas são na média, não é tão barato de manter quanto alguns outros aí que já falamos, mas também não chega a ser inviável. Bom desempenho, bom consumo de combustível, boa lista de equipamentos, carro de espaço interno traseiro, campeão aí da categoria, muito bom ali para quem vai lá no banco de trás. Ótimo espaço para os joelhos, principalmente o carro que tem um excelente entre-eixos, também bem confortável ao rodar, mesmo tendo pneus de perfil um pouco mais baixo, a suspensão ela já é de calibragem mais voltada para o conforto, então contrabalanceia um pouco essas duas características. Porta-malas de boa capacidade, bancos confortáveis e aí então é um carro de bom custo-benefício aí comparado com os concorrentes. Pontos de atenção, tanque de combustível é pequeno, qualidade do acabamento também não é das melhores. Computador de bordo, ele é acionado por um botão lá no quadro de instrumentos, ergonomicamente falando não é das melhores soluções. Vidros elétricos não têm função de esmagamento e não fecham junto com o alarme. Não é um carro homologado para receber reboque, carretinha. Peças de acabamento de uma forma geral podem ser um pouco mais caras, o que pode tender a fazer esse carro ter um seguro mais elevado. E por essas e outras razões é um carro de revenda mais difícil também comparado com alguns de seus concorrentes. Mas vamos falar agora de carros mais voltados para o uso no lazer, para viagens, carros mais espaçosos, mais bem equipados, com motores maiores. Passando aqui para o quinto da lista, opção interessante de hatch médio seria o Hyundai i30 GLS 2.0 16 válvulas gasolina automático, ano 2011, tabela R$ 42.721. Inclusive é um carro que eu já avaliei ele em detalhes, tem um vídeo completo sobre todos os detalhes internos, externos, parte mecânica, levei esse carro para dar uma volta, passei todas as minhas impressões ao volante, vou deixar o link na descrição para você conferir ao final. Mas aqui, resumindo, é um carro que tem um motor da linha Beta, mesmo lá da Tucson, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 145 cavalos e torque de 19 kgfm. Para um carro de 1.327 kg, até relativamente pesado, ainda entrega uma boa relação de peso-potência de 9,1 kg por cavalo. O câmbio aqui é automático de 4 velocidades, é o A4 CF1, que entrega trocas de marcha suaves, sem trancos, aí como todo bom câmbio convencional deve ser. E o porta-malas tem capacidade para 340 litros de capacidade, eu diria pequena em se tratando de um hatch médio, mas conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são nas medidas 225, 45, 17, entregam excelente estabilidade e confiança em curvas de alta velocidade, mas cobram seu preço aí no conforto ao rodar, perfil bem baixo. Consumo na cidade, 8,9 km por litro, na estrada 10,1. E eu fiz um teste na prática mostrando o consumo real desse carro, depois confere lá, porque ele pode até te surpreender positivamente. E como itens de série, nessa versão top de linha, vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, banco do motorista com ajuste da lombar, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal mais freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis de neblina. E ainda tinha os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, duplo airbag lateral mais duplo airbag de cortina, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vinha de série com leitor de CD USB e comandos no volante. Então, dica para pegar um i30 desse de primeira geração é tentar pegar um com a maioria desses equipamentos
opcionais disponíveis que não fazem diferença no preço de tabela FIPE desse carro. Então, quanto mais bem equipado você pegar, vai ser melhor aí para sua comodidade, conforto, conveniência a bordo, e também vai facilitar a revenda desse veículo, que entrega como principais pontos positivos um motor confiável, resistente, com boa oferta de peças ainda para os dias atuais no mercado, desempenho ok para a categoria, boa qualidade do acabamento interno de uma forma geral, bons encaixes entre as peças, nada de rebarbas aparecendo, boa lista de equipamentos, principalmente se pegar com a maioria dos opcionais, como citei, carro de excelente estabilidade, não só pelos pneus mais largos, mas também pela suspensão traseira independente do tipo Multilink, que passa excelente confiabilidade, ao mesmo tempo que entrega um bom nível de conforto também a bordo, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, e por essas e outras razões é um carro de bom custo-benefício. Pontos de atenção: o consumo de combustível vai ser elevado, é um carro automático de 4 marchas apenas, pesado, pneus largos, além disso é um carro baixo em relação ao solo, cuidado aí em lombadas um pouco mais altas, também porta-malas é pequeno para a categoria, tem alguns recalls em aberto, também o computador de bordo ele tem, mas ele marca naquela unidade de litros por 100 km, que você tem que ficar fazendo a continha toda hora para saber quantos quilômetros por litro esse carro está fazendo. Também é um carro que sempre teve um alto índice de roubo, bem visado na época e até hoje em dia, o que também contribui para ele ter um seguro mais alto do que vários de seus concorrentes. Por essas outras razões, a revenda desse veículo acaba se tornando um pouco mais difícil. Mas se você quer um carro de melhor revenda, dá para pensar no Honda Civic LXL SE 1.8 16 válvulas, flex automático ano 2010, Civic G8, tabela R$ 44.945. Aqui você já leva um veículo equipado com motor da linha R18A1. Comando de válvulas simples no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão do tipo VTEC, um dos motores mais confiáveis e resistentes aí do nosso mercado, sem sombra de dúvidas, que entrega uma potência de 138 cavalos na gasolina, 140 no etanol, torque de 17,5 kgfm na gasolina, 17,7 no etanol, sedã médio de 1.238 kg, relação de peso-potência 8,8 kg por cavalo, desempenho muito bom que esse veículo entrega, e acoplado ao câmbio automático de 5 velocidades, ou SPCA, bem semelhante como eu citei lá no City, trocas de marcha suave, sem trancos, aí como todo bom câmbio convencional deve ser, um dos câmbios também mais confiáveis se você pegar um aí de boa procedência que tenha passado pelas trocas de óleo periódicas preventivas e você continue cuidando dele aí dessa forma. Porém, o porta-malas é pequeno, 340 litros de capacidade para um sedã médio é menor ainda, empata com o i30 curiosamente. Conta com o banco traseiro rebatível e bipartido, caso você precise aumentar um pouco essa capacidade de carga. Os pneus são nas medidas 205, 5516, bem comuns aí para esse aro, e o consumo na cidade é de 6,5 km por litro com etanol, 10,6 com gasolina. Estrada, 8,6 no etanol e 13,9 na gasolina. É um carro que vai entregar um consumo de combustível razoável que vai depender muito da sua forma de guiar. Se você empolgar e resolver acelerar muito, esticar marchas com esse carro, vai ter um consumo mais elevado, infelizmente. Mas nessa versão intermediária LXL SE, na Special Edition, que é uma das de melhor custo-benefício, eu diria aí, do Civic nesse ano modelo, já vem de série equipado com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, traves, retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, duplo airbag frontal mais freios ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o opcional de bancos de couro. E o sistema de som vem de série com leitor de CD, USB e comandos no volante. Carro bem equipado por um preço menor do que a sua versão top de linha, a EXS. E eu também já fiz um vídeo completo sobre esse veículo, uma avaliação em detalhes, onde eu também levei esse carro para dar uma volta, passei minhas impressões ao volante também, vou deixar o link na descrição. Pontos positivos principais de um veículo desse é a sua confiabilidade mecânica, tanto de motor quanto câmbio, suspensão, freios, tudo muito bem construído, bem projetado, feito realmente para durar, bom desempenho, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, assoalho traseiro plano, o que é bem positivo aí para a categoria, bom acabamento principalmente dos bancos, o painel ele é plástico duro para todo lado, mas os bancos são bem confortáveis se vierem ali com os de série de tecido, os de couro também excelentes, posição mais esportiva de guiar,
é para quem gosta mesmo de uma pegada mais esportiva, suspensão de calibragem mais durinha, mais rígida, de feedback mais direto para você perceber tudo que está acontecendo ali ao passar com esse veículo em qualquer tipo de terreno. Também, carro de excelente estabilidade, é uma suspensão independente na traseira do tipo duplo A, passa bastante confiança em curvas e por essas outras razões é um carro mais valorizado hoje em dia, de excelente revenda. Mas como pontos de atenção, o motor exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo, o consumo de combustível pode ser elevado dependendo da sua forma de guiar. Suspensão, como eu disse, ela tem a contrapartida de ser mais dura, mais rígida, não é das mais confortáveis ao rodar, porta-malas é bem pequeno, é um carro baixo em relação ao solo, raspa o fundo com facilidade, e nessa geração 8 é um carro mais difícil de você encontrar hoje bem cuidado, com baixa quilometragem, você tem que procurar com um pouco mais de atenção. Também falta computador de bordo, que vários concorrentes já entregavam, e também ainda é considerado um carro caro comparado com vários de seus concorrentes e comparado com o que ele entrega. Vale a pena você pegar essa versão LXL SE, que entrega um pouco mais do que a versão LXL, e o preço não muda muito. Mas se você quer uma melhor relação de custo-benefício ainda dentro da categoria dos sedãs médios, dá para pensar no Peugeot 408 Allure 2.0 16 válvulas flex automático 2015, tabela 44.808. Mesmo preço, você leva um carro 5 anos mais novo. Claro que tem suas razões para isso, né? Mas ele já entrega aqui um bom motor confiável que é da linha EW10A, mesmo lá de C4 Palace, C4 Lounge, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui entrega uma potência de 143 cavalos na gasolina e 151 no etanol, e um torque de 20 kgfm na gasolina e 22 no etanol. São números muito melhores, inclusive, que o 1.8 lá do Honda, né? Claro. Mas é um carro muito mais pesado, 1.494 kg, praticamente 1.500 kg de peso. Então todo esse desempenho extra desse motor fica também nesse peso extra de carroceria. E aí o Peugeot entrega uma relação de peso-potência de 9,9 kg por cavalo. Na prática, é um carro que vai ter um desempenho inferior ao Civic 1.8. Mas tem um bom câmbio automático de 6 velocidades aqui nesse ano de 2015. Já vinha com a transmissão da Aisin TF70SC, acoplado ao motor por conversor de torque, então também câmbio de trocas bem suaves, sem trancos. O detalhe para você ficar ligado nesse câmbio é com o trocador de calor, que se você não usar o líquido de arrefecimento correto lá no motor, esse trocador de calor pode passar por corrosão, porque aquele líquido de arrefecimento ele passa nesse trocador de calor para refrigerar o óleo do câmbio. Se você usar água de torneira, ele vai furar e vai misturar água com óleo de transmissão. E aí o prejuízo vai ser grande. Então, atenção redobrada nesse detalhe. Mas o Peugeot entrega um excelente porta-malas de 526 litros de capacidade. Conta com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa, o que é bem positivo. Pneus medidas 225, 45, 17, mesmos lá do I30. Então, mesmos pontos positivos de entregar uma excelente estabilidade, porém com a parte negativa de ter um perfil muito baixo, jogando contra na questão do conforto ao rodar. Consumo na cidade, 5,6 km por litro com etanol, 8,2 com gasolina. Estrada, 7,8 no etanol, 11,1 na gasolina. É um carro de consumo mais elevado aí na maior parte do tempo. Mas entrega uma boa lista de equipamentos, versão intermediária Allure vem de série, com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, colimitador, duplo airbag frontal mais freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som vem de série com central multimídia retrátil lá no painel, com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos na coluna de direção e GPS integrado. Bem completinho aí para um sedã médio de época, que entrega como principais pontos positivos um motor confiável, resistente se você cuidar da parte preventiva, de troca de óleo, filtros além do tempo correto, além de um câmbio automático em si também bem confiável, que não quebra com facilidade se você cuidar da troca de óleo preventiva também, como manda o manual do proprietário. Excelente lista de equipamentos, carro de bom acabamento interno, boa qualidade dos revestimentos ali de uma forma geral, excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, ótima capacidade de porta-malas, e aí é um carro de ótimo custo-benefício, entrega muito mais do que os seus concorrentes aí no mesmo ano modelo, e por um preço menor. Mas como pontos de atenção,
Pneus são de perfil baixo, jogam bastante contra na questão do conforto ao rodar, consumo de combustível é elevado, desempenho é apenas ok, um pouco abaixo também de vários concorrentes. Peças de acabamento, de uma forma geral, são mais caras, além de ser um carro um pouco mais visado para roubo também. Com isso, o seguro também é um pouco mais caro. Por essas outras razões, é um carro mais desvalorizado. Também tem todo aquele receio de várias pessoas, né, em comprar um veículo da Peugeot. Tem todo aquele histórico de ser carros problemáticos, né? Apesar desses novos aí, 208, 308, 408, serem mais confiáveis, bem mais confiáveis na parte mecânica, mas ainda assim são carros que têm uma tendência de desvalorizar bem mais do que os seus concorrentes e, consequentemente, serem mais difíceis de revender. Passando para o oitavo da lista, para você que quer um carro com a maior capacidade de passageiros, uma opção aqui de 7 lugares interessante seria a Chevrolet Zafira Elite 2.08 válvulas flex automático 2012. Tabela R$ 40.053. Ainda sobra uma grana da nossa linha de corte dos R$ 45 mil. E aqui, no seu último ano modelo de fabricação, ela vem equipada com motor GM Família 2, de comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. Potência de 133 cavalos na gasolina, 140 no etanol. E um torque de 18,9 kgfm na gasolina e 19,7 no etanol. Números bons, eu diria, mesmo se tratando de um carro pesado, de 1.480 kg. Aqui, já no porte de uma minivan, não seria um carro leve, né? E a relação de peso-potência ainda fica em 10,6 kg por cavalo. Para a categoria desse carro, para sua proposta de ser um veículo mais familiar, tá ok aí com relação a desempenho. O câmbio aqui automático de 4 velocidades é o AF20, acoplado ao motor por conversor de torque. É um câmbio de projeto mais antigo, é verdade, só que se também pegar um carro desse bem cuidado, com as manutenções aí, troca de óleo desse câmbio em ordem, também não é um câmbio problemático, não é um câmbio que costuma dar defeito e te deixar na mão. O porta-malas, se estiver usando a terceira fileira de bancos, sobram apenas 90 litros de capacidade. Mas se rebater a última fileira, esse volume sobe para 445 litros, o que é mais adequado para levar bagagens da família inteira. Conta com tanto a segunda fileira de bancos quanto a terceira, com rebatimento parcial ou total. E a fileira central ali, ela é do tipo corrediça também para facilitar o acesso à fileira traseira, então muito bom. Pneus são nas medidas 205, 5516, bem comuns aí para esse aro, e o consumo naturalmente vai ser elevado. Na cidade faz 5,1 no etanol, 7,5 km por litro com gasolina. Estrada 6,7 no etanol, 9,6 na gasolina. É um carro mais pesado, câmbio automático, que tem uma capacidade maior de passageiros, então naturalmente o consumo não vai ser muito bom. Mas entrega uma boa lista de equipamentos nessa versão top de linha Elite. Conta com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, controlador de velocidade, banco do motorista com ajuste da lombar, além de teto solar elétrico, 4 airbags mais ABS, encosto de cabeça para os 7 ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som vem de série com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Se tratando de um carro de projeto mais antigo que já estava saindo de linha nesse ano de 2012, eu digo que tem uma lista de equipamentos bem interessante, bem completinha. E entrega como principais pontos positivos um motor confiável, resistente, peças baratas, fáceis de encontrar, câmbio também bem confiável se você pegar um bem cuidado, bom acabamento interno, qualidade dos revestimentos de uma forma geral, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Na terceira fileira de bancos já não dá para esperar excelente espaço, mas ali na fileira intermediária ele é muito bom. Bem versátil, dá para rebater parte ou todo o encosto da fileira intermediária, da fileira traseira, o que é ótimo, dá para utilizar esse veículo de diversas maneiras, dá para rebater todos os bancos traseiros ali e transformar esse veículo praticamente aí num mini furgão. Também é uma das melhores opções aí de veículos de 7 lugares aí nessa faixa de preço. Pontos de atenção, consumo de combustível elevado, step vem localizado embaixo do veículo de ruim acesso. É um carro que já passa por escassez de peças de acabamento, não vendia tanto na época e já saiu de linha há um bom tempo. Tudo que você encontra hoje é um pouco mais caro, infelizmente, com relação a acabamento. E pode ser um carro de revenda um pouco mais difícil, não é aí uma categoria de veículos tão fácil de encontrar um comprador. Você vai ter que ter um pouco de paciência quando quiser passar para frente. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos aqui então falar de uma excelente opção de sedã grande para quem quer bom desempenho, que é uma barcona mesmo para viajar. Dá para pensar no Toyota Camry XLE 3.5 24 válvulas V6 gasolina automático ano 2007.
tabela R$ 46.672, extrapolando um pouquinho a nossa linha de corte, mas aqui também para você que quer uma experiência totalmente diferente aí ao rodar, eu digo para você separar um pouquinho mais ali de 45 mil, talvez uns 50 mil reais para você pegar um carro desse aí em bom estado, bem cuidado, e talvez fazer ali uma revisão pós-compra e ter um excelente veículo confiável aí na garagem. O motor é o 2GR FE V6, duplo comando de válvulas nos cabeçotes acionados por corrente e variador de fase tanto para admissão quanto para o escape. A potência é de 284 cavalos e o torque 35,3 kgfm. Para uma barcona de 1.610 kg, a relação de peso-potência ainda fica em 5,6 kg por cavalo. Desempenho esplêndido, eu diria, um carro de excelentes respostas e retomadas de velocidade ao acelerar, com certeza. Câmbio automático de 6 velocidades, o 660E, acoplado a um motor conversor de torque, troca suave, sem trancos e de quebra, com excelente resistência ao torque de entrada que esse motor entrega, um câmbio bem confiável aí, sem sombra de dúvidas, se você pegar, claro, um carro que tenha sido bem cuidado. Porta-malas enorme, de 504 litros de capacidade, um dos maiores da categoria dos sedãs grandes, e ainda conta com o banco traseiro rebatível e reclinável, que também é um grande ponto positivo aí na questão do conforto de quem vai no banco traseiro. Pneus são nas medidas 215, 60, 16, pneus largos, perfil um pouco mais alto ainda, eu diria, se tratando desses pneus de aro 16, então ainda entrega um bom conforto ao rodar. E o consumo surpreende positivamente se tratando de um veículo V6. Na cidade faz 7,1 km por litro, na estrada chega a fazer 13,5. Claro que vai depender de vários fatores para você obter essas médias. Vai ter que andar de forma bem tranquila. É um carro que te instiga a acelerar um pouco mais, então vai ter que ter um bom autocontrole para conseguir economia de combustível. Mas entrega uma excelente lista de equipamentos, com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento e aquecimento dos espelhos externos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro, além de purificador já integrado e controle de temperatura no volante, o que também é um diferencial desse carro. Você nem precisa tirar a mão do volante para mexer na temperatura do ar. Além de computador de bordo, bancos de couro, banco do motorista e passageiro dianteiro com ajuste elétrico, além do banco do motorista vir com aquecimento e ajuste da lombar, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, além de 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis de xenon, faróis e lanternas de neblina e Isofix, tudo de série, além do sistema de som com leitor de CD e comandos no volante, o que é muito bom se tratando de um sedã grande ano 2007, que tem como principais pontos positivos um motor bem confiável, resistente, um dos melhores aí da categoria dos V6, que entrega um excelente desempenho com um consumo na estrada bem aceitável, bem condizente, excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como um acabamento primoroso em todo o revestimento interno, qualidade do painel central, forro de porta, bancos ali excelentes, além de um ótimo conforto ao rodar, suspensão macia voltada para essa característica. Ainda passa certa estabilidade, mas não tanto quanto outros concorrentes. É um carro para você viajar com mais tranquilidade, com um bom desempenho à sua disposição, mas que você tem que ficar um pouco ligado ali em curvas de alta velocidade. Ótima lista de equipamentos também para a categoria. Carro também com vários relatos aí de donos satisfeitos com o excelente custo-benefício que ele entrega. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção como qualquer outro. Peças são caras de uma forma geral, é um motor que não quebra com facilidade, mas não é um motor barato de manter. Tudo que você fizer de revisão, tanto preventiva quanto corretiva, vai ser mais puxado aí nesse carro do que um Corolla, obviamente. Peças de acabamento também, de uma forma geral, são caras. Por exemplo, usa faróis de xenon. Se queimar uma lâmpada, queimar um reator, prepare o bolso, porque não vai ser barato. Consequência também dessas peças de acabamento mais caras é que é um carro que pode ter um seguro mais elevado. E nesse ano de 2007 já é difícil você conseguir fazer um seguro em uma modalidade mais convencional, o que também é outro ponto negativo. Consumo dentro de cidade naturalmente vai ser mais elevado, é um carro bem pesado, motor grande. Computador de bordo tem, mas marca naquela unidade de litros por 100 km, o que não é o mais convencional aqui para o Brasil. Existem algumas reclamações de
falta de eficiência do sistema de freios. Muitos donos reclamam que eles são subdimensionados para o peso e para o desempenho desse carro, mas também vai da prática do uso diário com esse veículo e você entender melhor como ele funciona, aumentar um pouco talvez a distância para o veículo à frente, que você também não vai passar maiores sustos. Também é um carro grande, de dimensões externas, tanto de comprimento quanto largura bem maiores, que exige um espaço maior para manobras. Consequentemente, também é um carro mais baixo em relação ao solo, cuidado em lombadas mais altas, e também é um veículo de revenda mais difícil. Claro, não é todo mundo que procura um carro desse porte para comprar. Só quem curte mesmo essa pegada aí de maior desempenho, um carro grande de fato. Mas curiosamente não é um carro que se desvaloriza tanto. Ele consegue manter preço muito bem aí no mercado dos sedãs grandes. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 45 mil que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários outros vídeos nesse formato. Para você que quer gastar um pouco mais, um pouco menos aí no seu próximo carro, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.